Segredo revelado, impactou a torcida. Ele quer, mas o Vasco faz jogo duro. Treino na manhã dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para levar você para pertinho de todas as informações e novidades ligadas ao Vasco da Gama, ao gigante da colina. E você que está chegando aqui agora no canal do torcedor do Vasco, você deixa o seu like para dar aquela moral. E claro, você avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. Então deixa lá o seu joinha agora. Lembrando, acaba de chegar no canal do torcedor do Vasco, você então se inscreva no canal. Corre ali embaixo no botãozinho escrito inscreva-se e permaneça com a gente aqui para ficar sempre muito bem informado. Agora pela manhã, daqui a pouco à tarde e também à noite, você não perde nada. Beleza? Então corre ali embaixo, se inscreva no canal, porque hoje nós vamos falar bastante, né, sobre a questão envolvendo o Textor e Evangelos Marinax. Parece que, de vez, como o Carregal tinha falado, né, que o Marinax tinha esfriado o interesse no Vasco, agora completamente descartado, porque existe um acordo entre linhas de John Textor e Evangelos Marinax. E claro, vamos falar bastante sobre o Branco, hein? Revelou o segredo. Vamos falar também sobre preparação para o jogo contra o Botafogo, mas antes, olha só, galera. A parada é a seguinte, vocês estão dando mole, tá? Muito mole. A GoCase tem as melhores garrafinhas, capinhas de celular, mochilas e muito mais. Olha essa garrafinha aqui. É um espetáculo. Eu tiro onda com ela direto. Eu vou para academia, tiro aquela onda com a garrafinha, vou dar uma corrida também, carrego a garrafinha, vou para estudar, enfim, para os cursos, levo a garrafinha, vou viajar, levo na mochila a garrafinha do Vasco. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, então olha aqui, ó, personalizada com o meu nome. E você sabia que essa garrafinha branca da GoCase é a mesma dos jogadores do Vasco? Todos os jogadores têm essa garrafinha aqui, exatamente essa. Por isso que a qualidade dela é excepcional. Vou falar para você, tá? Mantém a água fresquinha durante dias. É impressionante, cara. Você não precisa nem trocar. Excelente. Corre na GoCase agora, o link no primeiro comentário fixado. Vou deixar ali para você só clicar, que aí você vai lá e adquire a sua. Só tá faltando você, né? Os jogadores têm, eu tenho, falta só você. E olha só, não esqueça de aplicar o código Lineker com o meu nome para você ganhar um mega desconto aí. Aí vai ficar mais fácil. Corre lá, GoCase. Beleza? Dica dada, solta a vinheta, bora pro vídeo que a gente vai falar bastante sobre Vasco hoje. Segredo revelado, impactou a torcida. Ele quer, mas o Vasco faz jogo duro. E claro, vamos falar muito de Vasco hoje, porque no CT Moacir Barbosa, agora pela manhã, o Vasco treina, se preparando para o jogo contra o Botafogo, já com arbitragem definida e muito mais. E é claro, eu peço para você, antes de começar, deixar o seu like. O seu like ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e avisa para a plataforma aqui que falar de Vasco é positivo. E vamos fazer aqui um grande momento de positividade para trazer sorte para o Vasco depois de amanhã na Copa do Brasil. Geral deixando o joinha. A gente vai atingir a meta dos 2.000 likes aqui e o Vasco vai ter sorte. A gente vai passar do Botafogo, então, começando por você. Beleza? Deixe seu like. Olha só, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o garoto Ryan. Bom, o diretor de base da CBF, o Branco, né? Todo mundo conhece o Branco, tricolor, né? Tricolor doente, todos nós sabemos. Ele falou ao AV de forma exclusiva, né, e revelou que a vontade da CBF, juntamente com Ramon Menezes e a Seleção Brasileira Sub-20, é contar com o Ryan no Mundial de Clubes, que começa no dia 27 de setembro e vai até o dia 19 de outubro, caso o Brasil chegue até as fases finais, é óbvio, né? E claro que vai chegar. Mas a situação é o seguinte: já teve uma conversa em particular entre Fernando Diniz e Ramon Menezes sobre esse assunto. Para o Vasco, é quase impossível liberar o Ryan. E a CBF já está sabendo disso. E o Branco revelou que já sabe dessa dificuldade referente ao Ryan, que é um jogador muito importante para o elenco do Vasco nesse momento da temporada e também é um jogador muito importante para a Seleção Brasileira Sub-20. A gente está vendo agora nessas últimas convocações o Ryan ficando de fora porque o Vasco não vai liberar o jogador. É só se realmente o Ryan fizer muita força para ir para o Mundial Sub-20, porque a ideia do Vasco não é liberá-lo,
é mantê-lo no elenco para que o técnico Fernando Diniz conduza bem, né, esse restinho de ano que falta aí no Campeonato Brasileiro e quem sabe avançar na Copa do Brasil. E o Ryan é muito importante para a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz e ele já deixou exposto isso nessa janela de transferências, falando, né, que a ideia de não negociar o Ryan seria mais inteligente para o jogador ficar ainda mais valorizado, que o jogador é muito importante para o treinador e muito mais. Então, o segredo foi revelado, né? O Vasco não vai querer liberar o Ryan para a seleção sub-20 e o diretor da base da CBF, o Branco, ele disse isso, né? Que o Vasco não deve liberar o Ryan para o Mundial e a dificuldade se encontra, tá? Bom, o técnico Ramon Menezes também, né? Estava na base do Vasco há um tempo atrás, é vascaíno. A gente sabe que o Ramon é vascaíno, vai entender esse cenário, né? Bom, Leandrinho é muito cotado para disputar o Mundial Sub-20, né? O lateral esquerdo hoje, que não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Fernando Diniz nesse momento da temporada. Rapaz, o Ryan vem tomando aí os últimos noticiários do Vasco, né? O interesse do Raul Hilal, agora a questão envolvendo a CBF, enfim, o garoto tá voando no extracampo. Espero que contra o Botafogo resolva o jogo, seria interessante demais. Bom, olha só, falando em Botafogo, né? O Vasco encara o Botafogo na quinta-feira e a situação envolvendo a torcida do Vasco e do Botafogo agora impactou o clássico, né? Todos os ingressos foram completamente vendidos, tanto para a torcida do Botafogo quanto para a torcida do Vasco. Teremos carga máxima no estádio Newton Santos. Eu estarei lá com toda certeza, então se eu estarei lá, você também estará, vai ter imagens exclusivas. Vou fazer muito vídeo aqui para vocês, direto do Newton Santos, jogo decisivo, vocês vão acompanhar tudo aqui. Então, deixe o seu like para dar aquela moral aqui pra gente, dar aquela força, né? Pra gente estar indo ao encontro do Vasco. Estádio Newton Santos, quinta-feira, encontro marcado, tá? Vou chegar bem cedinho lá pra gente trocar aquela ideia, para mostrar os bastidores, o gramado e muito mais. Bom, e falando em Botafogo, parece que a esperança, né, de alguns torcedores, muitos já largaram de lado, inclusive eu. Depois que Evangelos Marinakis declarou interesse na SAF do Vasco lá na Inglaterra para aquela TV inglesa, viralizou, né, aí nas redes sociais o Evangelos Marinakis falando do interesse que ele tinha pelo Vasco. E depois que o Felipe Carregal apareceu para falar sobre esse interesse e que esse interesse do Evangelos Marinakis era real e esfriou, bom, a situação agora para o torcedor vascaíno envolvendo o Grego parece que é final de novela, né? Parece que é final de festa, porque o Evangelos Marinakis e o John Textor se aproximam de um grande acordo, né? O John Textor já revelou isso ao Fogão Net a respeito, né, dessa questão do Evangelos Marinakis e agora parece que é final de filme, acabou. O Marinakis se aproxima desse acordo junto com o John Textor pela aquisição do Botafogo, né? Vem fazendo umas movimentações, contratou de forma prioritária o Igor Jesus, o zagueiro Jair, contratou o Cuiabano e devolveu o Cuiabano para o Botafogo numa operação que traz dinheiro para o clube sem perder o atleta, né? E esse é um movimento juntamente de uma grande parceria entre o John Textor e Evangelos Marinakis. Infelizmente, porque eu queria muito o Evangelos Marinakis como acionista majoritário da Vasco SAF, porque foi um cara que foi credenciado, né? Ganhou o prêmio de maior gerente futebolístico do mundo, né? Numa premiação ali que englobava todos os gerentes, todos os acionistas, todos os presidentes dos clubes da Europa. Acabou que Evangelos Marinakis ganhou como o melhor do mundo. Naquele momento agitou a torcida do Vasco, né? O torcedor ficou esperançoso, mas depois do aparecimento do Felipe Carregal falando sobre o caso dele, que ele esfriou, né, o interesse no Vasco, que ele estava fazendo mais, parecia um jogo, né, em relação à base do São Paulo, parecia que ele tinha usado o Vasco para enciumar o São Paulo, entre outros movimentos. Esse interesse do Evangelos Marinakis declarado lá na Inglaterra esfriou e parece que não vai mais acontecer. O que eu espero que aconteça é aquele investidor que estava avançado, né? Naquela época que o Carregal falou estava avançado, agora tem que estar pelo menos sendo concluído. Enfim, parece que não está, né? A RJ está rodando, o Vasco está buscando novos ares, né, de uma dificuldade financeira, mas vem buscando soluções. E falando em soluções, é o que o Fernando Diniz vem buscando no CT Moacir Barbosa para a equipe que enfrenta o Botafogo, né? Lembrando que o Jair, autor do gol do primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, tá lesionado, vai fazer cirurgia, jogador que estava bem, né? Foi bancado pelo Fernando Diniz, ia sair, o empresário ficou chateado, o Fernando Diniz bancou ele deu a volta por cima, estava jogando bem e se lesiona de forma muito séria no jogo contra o Sport e agora vai fazer uma cirurgia, né? Deve voltar apenas no
meio do ano que vem. E observando esse cenário, Fernando Diniz vai ou não colocar os reforços? A dupla de zaga vai ter Robert e Renan entrando como titular? Carlos Andrés Gomes terá uma oportunidade? Matheus França sai jogando? Rapaziada. Incógnitas e muitas opções para o técnico Fernando Diniz para esse jogo contra o Botafogo. De fato, não é muito simples da gente entender o que o Diniz vai fazer, mas a esperança é que, pelo menos no setor defensivo, o técnico utilize aí o Robert Renan, né? Vamos ver como que vai proceder. Eu queria saber a sua opinião, se você manteria ali Lucas Freitas e Hugo Moura ou se você faria algumas mudanças. Vai lá nos comentários e deixa lá a sua opinião. Lembrando que temos a arbitragem definida, Rodrigo Pereira lá de Pernambuco vai apitar o jogo. Já critiquei muito essa escolha, né? Você correr nos vídeos anteriores, você vai ver de forma incisiva. E claro, a gente daqui a pouco tá voltando com muito mais informações. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Deixe seu like para dar aquela moral, porque daqui a pouco eu tô de volta.